Sr. Ministro, aquilo que nós podemos observar deste Orçamento do Estado para a coesão territorial é que, no fundo, vamos estar um ano focados na continuidade da execução dos fundos europeus. E pouco ou nada de estrutural se vai conseguir fazer, a não ser esses investimentos no âmbito do PRR e dos restantes fundos europeus. E eu tenho algumas preocupações que gostava de aproveitar para que o Sr. Ministro nos pudesse esclarecer. Desde logo a questão relacionada com as CCDRs. É dito várias vezes que usar-se as CCDRs como forma de dar-lhes mais competências, como forma até de promover também uma maior descentralização. Mas, na verdade, as CCDR são organismos da administração direta e, portanto, não podemos dizer que estamos, de facto, perante uma descentralização de competências para órgãos políticos eleitos, porque não são, mas estamos perante, no fundo, uma desconcentração administrativa de serviços, quanto muito. E, portanto, não podemos deixar de discordar que haja, de facto, aqui uma verdadeira governação multinível, conforme consta desta nota explicativa. As CCDRs são braços do Estado Central e não um corpo político separado deste. Implementam políticas públicas promovidas pelo Governo Central e não políticas públicas promovidas por si mesmas naquele que seria, de facto, um verdadeiro exercício de uma governação multinível. E, portanto, dito isto, não nos chocaria um aprofundar das suas competências. Agora, o que eu gostaria de perceber é que competências são estas que o Governo quer transferir para as CCDRs, porque em momento algum se percebe em detalhe que competências são estas, e se esta é uma forma do Governo fazer uma espécie de regionalização encapotada, aproveitando as estruturas das CCDR para concentrar funções administrativas ao nível das NUTs. Luís, Sra. Deputada, faço favor, Sr. Ministro, para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. É um tema muito estimulante para mim, em particular, este do que devem ser, qual é a melhor posição que as CCDRs devem ter. A mim, a Sra. Deputada nunca ouviu falar de descentralização para as CCDRs. A mim nunca me ouviu falar disso, nunca usei, nem usarei essa expressão, porque ela não é correta. Descentralização implica eleições, órgãos eleitos. O que as CCDRs são serviços desconcentrados. Embora há que reconhecer que está aqui uma forma mitigada de desconcentração e uma forma mitigada de descentralização. Elas estão verdadeiramente a meio caminho, como se resulta do caso de uma eleição indireta do Presidente da Comissão de Coordenação. Não há menos democracia quando o Presidente da República era eleito por forma indireta. O regime não era menos democrático por isso, era outro. Mas o Presidente da República pode ser eleito diretamente pelos cidadãos ou pode ser eleito de forma indireta pelo Parlamento. E aqui o modelo encontrado é um modelo a meio caminho, é um modelo misto entre o cenário típico da desconcentração e o cenário da descentralização. É este o caminho das CCDRs. É uma experiência como qualquer outra. Durante muito tempo era desconcentração pura, a CCDR era equiparada a uma direção-geral e agora tem um regime diferente, mais próximo do regime da descentralização. Confesso-lhe que, o Governo já disse, o Primeiro-Ministro já tornou claro que não haverá regionalização nesta legislatura. Ponto assente, não vai haver um processo de descentralização, pelo menos por iniciativa do Governo, não haverá. E eu devo dizer-lhe que há muito a fazer para melhorar a administração pública e a administração territorial antes de fazer a regionalização. E também não tem nada contra ela. Mas há muito que fazer antes e, portanto, não estamos a perder tempo, não estamos a marcar passo. Se nós pudermos transformar as comissões de coordenação em órgão de verdadeira articulação territorial das diferentes políticas setoriais, estaremos a fazer um grande serviço. E eu sempre digo que o Governo anterior fez bem, do meu ponto de vista, em colocar a agricultura dentro das CCDRs. Fez mal em despir o Ministro da Agricultura de quaisquer instrumentos para agir no território. O que agora fizemos foi verdadeiramente reparar um erro do Governo anterior. Foi na boa direção, mas
mas não esteve bem. E agora o assunto ficou bem resolvido. Isto pode acontecer noutras áreas da governação. Seria bom que acontecesse. Tomara que aconteça. Esse era o bom caminho, que no sentido justamente de haver uma capacidade de olhar a administração pública de forma integrada. Os cidadãos que vivem em Monção, em Mirandela, em Vimioso, na Sertã, têm um conjunto de problemas que são diferentes uns dos outros. E, portanto, a definição de uma política setorial tende a menosprezar as realidades regionais. Um órgão regional é capaz de identificar as especificidades de cada território e de que forma pode a administração pública organizar-se para servir as pessoas daquele território e, sobretudo, para retirar todas as potencialidades que aquele território tem, designadamente do ponto de vista económico e ambiental. Agora, também lhe digo que foi um passo importante colocar a agricultura nas CCDRs, mas acho que a agricultura convive muito mal longe da floresta ou longe da água. E, portanto, eu ficaria muito mais tranquilo se visse a agricultura, a floresta e a água juntas, juntamente com o ambiente, evidentemente, mas o ambiente já lá está, e bem. Portanto, ainda temos passos a dar, temos muitos passos a dar para termos uma administração pública ao serviço das pessoas que são diferentes, que têm dificuldades diferentes e potencialidades diferentes, consoante o território em que habitam. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou fazer mais aqui alguns grupos de perguntas e se calhar vou já fazê-los todos para ajudar na gestão do tempo do Sr. Ministro, mas antes de avançar, só relembrar que na nota explicativa está dito, eu vou citar, ao transferirem-se competências e recursos para níveis de governo mais próximos das populações, como as CCDRs ou as autarquias, a descentralização permite uma identificação mais ágil das necessidades locais por aí fora. Não estou com isto a querer discordar daquilo que acabou de dizer, compreendemos essa questão. A única coisa é que ficam por perceber, efetivamente, que competências serão essas que, entretanto, vão ser atribuídas às CCDRs, mas tenho a certeza que, oportunamente, me conseguirá detalhar essas competências. Em relação à transferência de competências, o reforço das transferências de competências para as autarquias locais é uma promessa do Governo. Qual é que é a proposta efetiva que sustenta esta promessa? Quantos postos de trabalho vão ser transferidos para o poder local? Quantos foram desde 2018, ano em que teve início o processo de descentralização e competências? Lembrar que no parecer da ANMP é sublinhada a necessidade de criar uma comissão para acompanhar o Fundo de Financiamento da Descentralização e avaliar a adequabilidade e suficiência ou insuficiência dessas transferências. E, portanto, eu pergunto-lhe que se, com base nesta reivindicação da ANMP e da análise que, entretanto, foi possível fazer, e até com base nos relatórios que são enviados pelos próprios municípios, se o Ministério concorda que há, de facto, uma desadequação de verbas e se é necessário proceder a esta reavaliação. E depois, lembrar também que a Comissão de Acompanhamento da Descentralização indicou como recomendação existirem mecanismos de monitorização das verbas relativas à descentralização. E eu perguntava que mecanismos foram implementados, se estão a funcionar e quais são os resultados dessa monitorização. Aproveitava também para lhe perguntar uma questão sobre a desagregação de freguesias. Se, na sua opinião, vamos de facto, com este processo, assistir a melhorias na prestação de serviços aos portugueses ou se estamos perante freguesias que vão apenas ter dinheiro para pagar custos fixos? Se considera que este processo de desagregação não é um retrocesso para a política local, qual é que é a sua opinião sobre o processo de desagregação de freguesias? E, por último, que estou praticamente a ficar sem tempo, em relação ao PT 2030, nós concordamos que Portugal tem um tecido económico que depende da utilização de fundos estruturais, mas, considerando a urgência da execução do PRR e que está, de facto, atrasada, concorda que esta urgência pode ser inimiga de uma eficiente e correta alocação de fundos e que já estamos a correr atrás do prejuízo e a incorrer em riscos desesperados que podem comprometer os objetivos do PRR, considerando que vários mecanismos de fiscalização e procedimentos foram simplificados como forma de dar resposta a essa urgência
na execução. E eu já lhe fiz esta pergunta, vou-lhe voltar a fazer, considerando até que se perspectiva que este Governo ficará em funções até 2026, depois dos fundos estruturais, o que é que vai ser da economia portuguesa? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Um conjunto de questões para as quais o Sr. Ministro dispõe de 1 minuto e 42 segundos para responder. A legislatura não termina em 28? Fiquei agora... Senhora Deputada, neste minuto e 28 prefere que fale da simplificação de procedimentos do PRR ou da desagregação de freguesias ou da revalidação de verbas e monitorização destas verbas ou do reforço de competências das autarquias locais ou deixa a minha escolha? Não tenho nenhuma preferência. Muito bem. Então, a minha preferência. Vou-lhe dizer que, em matéria de simplificação de procedimentos do PRR, nós penso que fomos cirúrgicos. Tomámos medidas e propusemos ao Parlamento outras medidas que eu acho que são necessárias todas elas e em nenhum caso elas põem em perigo a boa execução de dinheiros públicos. Não estamos a salvo de qualquer fraude, como em nenhuma circunstância estamos. Mas não é por causa destas alterações que aumentamos o risco de fraude. Sim, e apressamos a execução. Veja, o visto Tribunal de Contas não foi isento o visto prévio, mas haverá visto Tribunal de Contas enquanto decorrem as obras. Isto até responsabiliza mais a administração. E, portanto, não há nenhuma razão para que haja mais fraude por causa disso. Nós vamos agora, seguindo um apelo, aliás, da Associação Nacional de Municípios, vai ser aprovado dentro de poucos dias no Conselho de Ministros uma norma que vai dispensar a correção obrigatória, a revisão obrigatória dos projetos. E eu digo-lhe, eu sou muito entusiasta da vantagem de fazer revisão de projetos. Sou muito entusiasta disso. E por isso nós não vamos dispensar sempre. Vamos dispensar sempre que um serviço público comprove num cronograma que se fizer a revisão de projeto, esse tempo que vai aí perder o impede de executar um projeto dentro do prazo que está previsto do PRR de Portugal 2030, nessa altura e só nessa altura, ele decide e fundamenta dispensar a revisão obrigatória do projeto. Parece-me que são coisas razoáveis estas que estamos a fazer. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos prosseguir dando... Peço desculpa. Deputada Mariana Leitão, ainda tem 11 segundos, se o Sr. Ministro é que já me tem, mas faço bem. Sr. Presidente, muito obrigada. Só para dizer que vou aproveitar as próximas rondas, e aproveito para me inscrever para esse efeito, para as perguntas que ficaram por responder. Se, entretanto, não tiver a oportunidade de as responder numa próxima oportunidade, eu remeto-as para a segunda e para a terceira ronda, se houver necessidade. Sr. Ministro, vou-lhe pedir então agora, nesta segunda ronda, se... pode responder pelo menos à questão que lhe coloquei na primeira relativamente ao Fundo de Financiamento da Descentralização, se considera que as verbas são adequadas ou se há algum fundamento no parecer da ANMP que diz exatamente o contrário, portanto que há uma insuficiência de transferências. E também perguntar-lhe sobre o tal processo de desagregação de freguesias que lhe perguntei na primeira ronda, sobre a sua opinião relativamente ao mesmo, quanto se vamos assistir de facto a melhorias na prestação de serviços aos portugueses ou se isto não é apenas um retrocesso para a política local. Queria aproveitar também para lhe perguntar ou para referir novamente uma questão também que levantou quando me respondeu a uma das questões quanto à revisão do projeto, que é algo que se pretende que deixe de ser uma obrigatoriedade e que nós vemos com alguma apreensão, porque esta revisão do projeto tem uma função relevante de garantir a fiabilidade técnica da obra, a utilização racional dos recursos públicos. O que é que eu lhe perguntava quanto a isto? Como é que se processaria, então, na ausência desta revisão do projeto, o controle da obra e a garantia da prossecução das finalidades subjacentes à revisão dos projetos? Queria lhe perguntar também sobre a estrutura de missão Recuperar Portugal.
que vai colocando no site, precisamente na secção de monitorização, o estado atual dos investimentos ao nível dos compromissos e da sua execução, com relatórios diversos, mensais, trimestrais, anuais. O portal da transparência também poderia ser usado em sede PRR para as funções que o Governo elenca na monitorização da implementação dos investimentos, marcos e metas dos vários procedimentos. O que é que eu lhe pergunto? O que é que diferencia a proposta de criação da rede de articulação funcional de investimentos e reformas PRR relativamente àquilo que já existe? Se não seria mais simples aprofundar o que consta do site da estrutura de missão Recuperar Portugal do que criar uma nova rede que, no fundo, parece-nos ter mais ou menos o mesmo objetivo? Por último, relativamente à deslocalização de organismos, na altura do Partido Socialista, e que o Partido Socialista estava no Governo, afirmava, apesar de não ter cumprido, como se viu no caso da AIMA, que acabou por instalar a sua sede em Lisboa, que os novos organismos do Estado Central que fossem criados iriam ser sediados fora de Lisboa. E é com algum desânimo que vemos que neste Orçamento do Estado não se encontra qualquer intenção deste Governo em retirar essa pressão administrativa pública à cidade de Lisboa. A pergunta que lhe faço é: caiu por terra este objetivo? Vão recuperá-lo? Há essa intenção de deslocalizar os organismos públicos e tirar essa pressão de Lisboa? E até como forma de fomentar a dispersão, como forma também de combater as desigualdades territoriais. Muito obrigada. Deverá ser feito. Já no que concerne à parte do Fundo de Financiamento da Descentralização, há efetivamente alguns pormenores que ao dia de hoje ainda é necessário afinar, por forma a que aquilo que são algumas queixas de alguns municípios, que não têm necessariamente a ver com os montantes globais, tem a ver, sobretudo na área da educação, com os rácios que estão definidos, mas que são definidos através do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, como é sabido, e, entretanto, criámos já uma comissão de acompanhamento também no sentido de garantir que há um acompanhamento mais próprio, mais próximo, para percebermos os constrangimentos que possam surgir e que, entretanto, haja necessidade de corrigir. É desta forma que nós estamos também a trabalhar, em articulação estreita com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e que vamos dar seguimento também a esse processo. Se me é permitido, gostaria de dar aqui uma nota sobre os recursos humanos que há bocado colocou, que aos dados do terceiro trimestre de 2024 apontam para que os números dos serviços dos municípios, dos trabalhadores dos municípios e também dos serviços municipalizados, que era de 177.902 trabalhadores, dos quais 32% eram ligados ao setor da educação. São, mais concretamente, 56.904 trabalhadores. Portanto, face ao ano 2023, verificou-se um acréscimo de 3.379 trabalhadores e, face ao período homólogo de 2023, um acréscimo de 4.407 trabalhadores. Muito obrigado.